Gustavo Maia, sou do Colab. Aqui está Bernadette. Eu vou apresentar todo mundo direitinho. A gente vai fazer aqui um painel sobre, basicamente sobre dados abertos. Deixa eu abrir aqui umas coisas. A dinâmica que eu queria era que todo mundo ficasse sempre à vontade para perguntar alguma coisa como quiser, levanta o braço e tal. A gente vê aqui uma forma de liberar para todo mundo. Eita, fechou aqui. Nesse começo a gente vai fazer... as pessoas vão fazer uma apresentação de si, um pouco do que fazem, e aí depois a gente começa o debate de verdade, deixa sempre aberto para perguntas. Deixa eu me apresentar logo. Eu sou um dos fundadores do Colab. O Colab é uma rede social voltada à cidadania que nasceu aqui em Recife. Hoje ele nasceu a partir de um objetivo da gente de fazer a ponte entre cidadão e poder público e governos e tal. A experiência que eu e meus sócios tínhamos era com campanha política, era fazendo, às vezes, o lado do político ali na internet, e aí daí veio a ideia de a gente vendo quanto as pessoas usavam a internet para falar de cidade, tipo, por que não construir uma ponte melhor entre isso? O Colab foi eleito o melhor aplicativo de cidades do mundo no ano passado, e aí deu uma repercussão enorme, 2 meses depois de a gente ter lançado. Começou essa discussão bastante, a gente rodou muito o país falando sobre esse assunto, sobre como as prefeituras e os governos poderiam se comunicar melhor com o cidadão. No fim do ano passado, a gente recebeu investimento de um fundo de investimentos. Hoje o negócio está em São Paulo, já não está mais aqui em Recife. A gente, na verdade, levou o corpo diretor todo para lá, mas fica indo e vindo direto. Hoje o Colab é utilizado oficialmente por 22 prefeituras. Começou... A primeira prefeitura tem 3 meses e meio que entrou, que foi a Prefeitura de Curitiba, e hoje tem 22 lá dentro. O objetivo da gente é chegar até 100 cidades até o fim do ano. Então, fazendo essa ponte aí entre cidadão e poder público, todo mundo que puder depois baixa o aplicativozinho. Ele é aberto para todas as cidades do país, e aí tem essas 22 prefeituras que respondem oficialmente o tempo inteiro e tal. Pronto, vamos passar. Eu vou passar primeiro para a Bernadette, ela vai fazer uma apresentação dela, vai se apresentar direitinho, depois a gente passa para os outros 2 senhores. Primeiras damas. O microfone. Vê se está funcionando. Acho que está. Bom, então, vou me apresentar. Eu sou Bernadette Farias, eu sou professora do Centro de Informática aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Eu tenho trabalhado com dados abertos bastante em colaboração com o pessoal do W3C. Então, já percorri aí alguns países vendo iniciativas de dados abertos. E eu vou falar aqui um pouco para vocês, a ideia, né, rapidamente, a gente discutir aí um pouco o que é que está sendo feito lá fora e o que é que falta a gente fazer aqui para a gente poder realmente, né, tornar essa iniciativa aí, né, trazer algum valor agregado aí, valor monetário. Então, dados abertos, eles existem em todo o mundo. Então, a gente tem aqui Estados Unidos, Reino Unido, como destaque de iniciativas de dados abertos. Aqui em Recife, a gente tem o portal de dados abertos do Recife, tem os dados abertos do Estado. No Brasil, a gente tem o portal de dados abertos brasileiros. Então, dados abertos estão aí. Os dados, eles existem. Empresas existem. Então, já tem gente que está ganhando dinheiro com os dados abertos. Nos Estados Unidos foi feito um levantamento recentemente de 500 empresas americanas que têm iniciativas que usam os dados abertos. Já tem programas, eles desenvolvem, tem consultoria, então tem uma série de iniciativas com uso de dados abertos. Aqui você pode ver aqui nos estados americanos, onde estão essas empresas, quais são as categorias de dados abertos e de qual agência federal está vindo esse dado. Então, é interessante a gente dar uma olhada e ver que isso já é uma realidade. Aqui é uma outra iniciativa do Reino Unido, que é o ODI.
que é um instituto que ele é focado em dados abertos. Então, é um instituto de dados abertos. Eles têm várias iniciativas, têm treinamentos. Um dos programas tem certificações para dados abertos. Então, a gente pode, de repente, certificar o portal de dados abertos aqui do Recife com o certificado do ODI, e isso é reconhecido internacionalmente, certo? Lembrando que o Reino Unido ele está, né, liderando aí essas iniciativas em dados abertos. Eles já estão bem maduros, então eles estão aí para dar uma lição para a gente mesmo. Uma das iniciativas aqui do ODI é um programa para startups. Então, em junho desse ano, eles começaram com 7 novas startups. Além dessas, eles têm mais 15 empresas que já estão lá no ODI. Uma delas é a Open Corporates. Eles têm aqui um cadastro de companhias de todo o mundo que você pode acessar, você vai ter o ramo de atividade de cada empresa. Então, é um cadastro bem rico que ele pode ser útil para bancos, para jornalistas, para as outras empresas, para investidores. Então, o que acontece? Essas empresas, geralmente, elas têm alguns serviços que são públicos, que são gratuitos, e outros serviços que são personalizados ou que são mais elaborados, eles cobram. Então, essa é uma das formas de trabalho. Então, você pode, muitas vezes, começar com algo simples, disponibilizar aquilo dali. À medida que aquilo dali vai crescendo, então você vai oferecer novos serviços, e esses novos serviços eles podem ser pagos. Então, essa é uma das maneiras, mas existem outras. Então, essa primeira parte eu queria só, né, mostrar aqui que a coisa já existe e já é uma realidade. Agora, o que é que falta para a gente trazer isso daqui para a nossa realidade? Falta, inicialmente, a gente ter um ecossistema, certo? A gente precisa identificar quem são os atores envolvidos nesse ecossistema de dados abertos aqui em Recife. Estou falando de Recife de maneira mais específica, e a gente pode pensar isso depois em termos de Brasil. Mas falta a gente identificar, porque não se faz uma iniciativa dessa sozinho. Não é a Imprel sozinha que vai, agora eu vou ter dados abertos no Recife e a Imprel vai fazer isso só. Não é você ter um conjunto de desenvolvedores que vai pegar aqueles dados, a Imprel não tem nem conhecimento que aqueles dados estão sendo usados. Então, a gente precisa identificar esse ecossistema. Então, você tem, por exemplo, as universidades, você tem o governo, os desenvolvedores, startups, sociedade civil, as agências de financiamento. Então, tudo isso é necessário, pessoal, para que a gente possa tornar essa iniciativa uma coisa mais concreta. E é importante também ter em mente que não é um processo de uma única iteração, isso é um processo incremental. Então, você não faz dados abertos, pronto, acabou. Não é assim. É um processo incremental e evolutivo. Então, você vai ter várias iterações nesse processo. Então, esses atores que você tem aí, você vai ter os 2 atores principais, você tem o publicador e o consumidor dos dados. Então, esses caras, eles vão passar por todas essas iterações aí. Então, o consumidor, que é o cara que vai usar o dado, ele tem um papel muito importante. E, às vezes, ele não tem noção do papel dele. Quem disponibiliza o dado tem uma função importante, que é disponibilizar, dar manutenção e tornar aquilo acessível para quem vai usar. Quem usa também tem um papel muito importante. Por exemplo, o feedback. O feedback é fundamental para que a gente saiba se quem está publicando o dado está indo no caminho certo. Então, tudo isso faz parte de quê? De um conjunto de melhores práticas. Então, não basta você ter um ecossistema, você tem conhecimento de que é um processo incremental e evolutivo, mas é importante fazer tudo isso considerando um conjunto de melhores práticas para os consumidores e para os publicadores de dados, para todos os envolvidos naquele ecossistema. Então, existe hoje
um grupo de trabalho do W3C focado em desenvolver melhores práticas para dados na web. Então, dados na web é uma coisa um pouco mais geral do que dado aberto, mas o dado aberto é um dado que está na web. Então, é interessante que vocês conheçam também essa iniciativa e contribuam. O que vocês, como consumidores ou publicadores de dados abertos, consideram como uma boa prática nesse processo, certo? Então, isso tudo, porque assim, se a gente quer o dado aberto, ele tem um valor monetário, ele tem um valor econômico. E existem estudos que demonstram isso. Isso é fato, isso não se discute. A gente só precisa saber como chegar lá. E lá fora, certo? Lá fora, as pessoas já chegaram. Então, a gente tem que ter conhecimento. O que é que está sendo feito? Quais são as iniciativas? Como é que eles já chegaram? Porque eles realmente já estão, né, mais avançados. Agora, o caminho, né? Não tem uma fórmula mágica. A fórmula lá de fora não vai ser a mesma fórmula daqui. Então, a gente precisa de quê? Tem uma palavra-chave aí que é muito importante: inovação. Inovação em todos os aspectos. Como usar o dado aberto? Qual o modelo de negócios que é mais adequado para a gente aplicar aqui? Começando em Recife, expandindo isso para o Brasil, para a nossa realidade, que é uma realidade diferente lá de fora. Então, assim, cabe a nós, como publicadores, como consumidores de dados, né, pensar fora da caixa. Tá? Então, a gente tem que inovar para poder, de fato, encontrar qual é o melhor caminho para a gente poder monetizar os dados abertos. É isso. Obrigada. Muito bom. Por favor, uma salva de palmas. Daqui, vamos passar para o Breno. Tu estás com a tua apresentação ali, né? Vamos lá. Breno é coordenador da Unidade Operacional de Inovação da Imprel, é organizador do Hackathon, daqui do Hacker Cidadão e do Concurso Cidadão Inteligente. Ele vai fazer uma apresentação um pouco mostrando o que é que ele está fazendo. Pessoal, bom dia. Meu nome é Breno, eu trabalho na Imprel, na equipe de inovações, junto com essa turma que está de verde aqui na plateia. Bom, por onde começar, né? Por onde é que a gente começou com esse trabalho de dados abertos na Prefeitura do Recife? Só para a gente se conceituar aqui um histórico, a gente teve que primeiro entender o que era dados abertos. Isso foi um trabalho que começou há um ano apenas. Então, a gente teve até o apoio aí de Bernadette, professora que já apresentou aqui também lá com a gente. A gente precisa entender o conceito, a gente precisa definir o propósito que a gente queria por dados abertos. A gente precisa disseminar o conceito, e não disseminar com vocês, a gente precisa disseminar primeiro dentro da prefeitura, disseminar nas secretarias o que é o dado aberto, por que tornar o dado aberto, a questão da transparência, né, que é uma lei, que é a lei de acesso à informação. Então, tudo isso a gente se baseou para poder ter esses dados disponíveis aí para vocês desenvolverem. E aí a gente continuou com algum trabalho lá, que foi capacitar o pessoal, preparar a estrutura, tudo isso para ter o dados abertos. Ano passado a gente teve praticamente 2 meses na correria para ter o primeiro hackathon aí, acontecendo aqui na Campus Party. Surgiu aí o portal de dados abertos, o portal que está disponível, acho que alguns já conhecem, a maioria do pessoal que está disputando o hackathon, com as bases da Prefeitura do Recife. Estamos hoje com 39, eu acredito, conjunto de dados, não é isso, Leandro? E aí a gente passou a ter um novo desafio aí. Não era só abrir os dados. A gente queria estimular as pessoas a usarem os dados, a conhecer o que são dados abertos. Eu acho até o uso da cidadania, a cobrar as informações, a solicitar os seus dados no portal da transparência.
que vale uma ressalva aqui, o Portal da Transparência do Recife, não fazendo propaganda, mas foi eleito o melhor do Brasil em termos de transparência, recebeu um prêmio lá dos municípios. Tivemos aí um hackathon e um concurso acontecendo em 2013. O Hacker Cidadão, que a gente teve aqui 57 projetos inscritos e 27 apresentados no ano passado. E o Cidadão Inteligente, que terminou finalizando no final desse ano aqui. E aí são alguns números. Então, dá uma resumida aqui, mas, por exemplo, a gente teve esses números aqui de projetos apresentados e para a gente preparar a apresentação para hoje, a gente foi atrás de um histórico de como se mantinham esses dados, né? O pessoal deu continuidade, o pessoal só participou do hackathon. Como é que ficou isso? Há algum interesse de empreender? O pessoal participa do hackathon por participar pelo prêmio ou o interesse da pessoa criar uma aplicação, um apps, que futuramente ele pode monetizar isso? Então, aí alguns números. Hoje, no Cidadão Inteligente, a gente só tem dois aplicativos atualizados, 10 desatualizados, mas continuam no ar lá, disponível para quem quiser baixar, e 11 de fato descontinuados. O pessoal terminou o concurso, o interesse das pessoas, nesse caso, não era monetizar, não era tornar um produto, e sim participar simplesmente do concurso, e logo após o concurso eles descontinuaram. E aí a gente foi atrás também do que acontecia, né? Eu acho que Berna deu um exemplo lá que o pessoal está monetizando fora em outros países, e a gente pegou um exemplo também que também acontece a questão de pessoal que participa de hackathons não dá continuidade aos projetos. Então, não é só aqui que acontece, o Rio Apps, se você pegar alguns históricos de anos anteriores e for atrás dos links, você vai ver que o pessoal descontinuou os aplicativos. Nova York, o Big Apps também aconteceu. Acho que todos, né, acontecem com todos. Collab aí foi um que monetizou e que está... Não, rapaz, ele, na verdade, a gente... Não utilizou dados, né? A gente não utiliza os dados abertos do governo. A gente gera o dado através da colaboração das pessoas. Isso. E abre os dados para que outras pessoas possam pegar. A gente é que funciona aí como... Certo. A gente gera dados sobre governo, sobre cidade, sem o governo querer, no fim das contas, necessariamente. E a gente disponibiliza isso. Um caso, Recife, a gente tem 4.000 publicações de Recife sobre... se você quiser saber quais são os bueiros estourados, os buracos na via, as calçadas irregulares, os estacionamentos irregulares da cidade inteira, todo mundo pode acessar. Lembrando e aproveitando também, acho que talvez até Gustavo seja uma novidade, a gente conseguiu recentemente, na última semana, liberar os dados da Inurb. Então... Maravilha. Todos os dados de limpeza urbana, todos os dados de buracos de vias, de solicitação de lâmpada apagada, de poste, tudo isso está disponível agora para o pessoal poder desenvolver o aplicativo, inclusive o Collab utilizar, né? E aí a gente vê o papel, né? E como é que a gente consegue estimular o apps, lá, a aplicação, para que ele se torne um produto. Então, eu acho que a questão da visibilidade é importante. O hackathon não só por si, não só pela premiação, mas pela visibilidade que ele pode dar. Eu acho que a premiação também, fazendo a provocação aí, do prêmio que o Collab venceu, o primeiro lugar, dá uma visibilidade ao produto. Interessante. Muito mais do que dinheiro, sempre uma premiação que é importantíssimo participar. Até hoje a gente fica participando de tudo que pode. A visibilidade que dá, se você consegue fazer através daquilo ali. É muito importante. Para quem quer desenvolver. O Collab é um exemplo de um aplicativo que tinha 1 mês de vida, 2 meses de vida, e que depois de ganhar o prêmio é que passou a ter uma importância muito maior do que tinha. Exato. Então, assim, quais são os papéis que a gente pensa aqui? Fomentar o uso, né? E uma das outras opções que a gente viu, e a gente andou analisando como as pessoas estavam organizando os novos hackathons, e a gente pegou um exemplo de, por exemplo, o INEP desenvolveu uma modalidade lá que, após terminar o aplicativo, fora a premiação, você receberia até R$30 mil para entregar o aplicativo pronto. Então, você teria uma ajuda aí de custo, um prêmio extra para você entregar aquele aplicativo dentro das necessidades que o INEP iria pedir no ajuste da sua aplicação. Mas isso monetiza? Não, né? Isso, R$30 mil você não consegue... Você monetiza o aplicativo, você ganha aquele valor, mas você de fato não consegue tornar ele um produto. Ou ganhar dinheiro com ele futuramente, né? Após isso. É possível monetizar? Quais são os casos que a gente tem de monetização
utilizando dados abertos. A gente fez uma busca aqui e encontramos dois. Portalware, ARP, é um portal voltado para ata de registro de preço. Ele tem uma parte gratuita e uma parte pública que permite você aderir a atas, acompanhar atas de outras prefeituras, ver termos de referências, e tem uma parte que é gratuita e outra que ele paga. Isso aqui é um dado do ano passado que a gente pegou no vídeo dele, ele já tinha mais de 2.000 empresas e prefeituras cadastradas lá, utilizando dados abertos. E esse é um outro exemplo lá de educação que recebe um apoio da Fundação Lema, se eu não me engano. E aí, só uma provocação para a gente conversar aqui, as conversas depois e as perguntas, mas assim, qual o papel da empresa pública, qual os papéis dos hackathons, do pessoal que está disponibilizando os dados, né? É a visibilidade, é tornar aquele produto de fato, ou a partir de que caminho passa a ser, a gente deu esse incentivo, agora é com vocês, a partir daqui desenvolva, torne um produto. Bom, é isso, a apresentação, obrigado. Boa. Eu vou passar aqui o microfone para João Marcelo. Ele é professor do Departamento de Estatística e Informática da Rural, concluiu o doutorado de Ciência e Computação pela UFPE em 2013, possuindo como principais interesses em pesquisa visão computacional, realidade aumentada e computação de alto desempenho. Trabalha com pesquisa aplicada desde 2004, tendo experiência no desenvolvimento de soluções envolvendo dados abertos, além de aplicações com alto grau de interatividade e também usando tecnologias assistivas. Além disso, atua no estabelecimento de um processo de inovação e transparência tecnológica entre academia e parceiros mercadológicos, empresas, indústrias e tal. João Marcelo também participou do hackathon e do outro concurso. Queria que tu se apresentasse. Dos dois últimos concursos. Bom dia, pessoal. Eu vou começar falando um pouquinho sobre uma breve história do meu envolvimento com hackathons, concursos, dados abertos nos últimos anos. Eu comecei com essa minha aventura em concursos, hackathons, etc., em 2011, mais ou menos, participando de um concurso da Samsung. Então, em 2011, no final de 2011, teve um concurso nacional de desenvolvimento de aplicativos para as TVs, para as Smart TVs da Samsung, e a gente desenvolveu um leitor de jornal. Foi uma ideia bem maluca, era um leitor de jornal para você ler jornal na TV. E aí, com isso, a gente ficou em terceiro lugar no concurso nacional. Em 2012, continuando com essa aventura, eu falo aventura porque não é para os fracos de coração, né? Geralmente os hackathons, eles têm um período bem curto, que você tem que ter uma ideia muito boa, num tempo reduzido, você tem que meter as caras, ter uma equipe bem eclética no que sentido? A gente tem que ter programadores, é sempre bom também ter designers que vão entender da aplicação, entender como é que a pessoa vai usar a aplicação, como é que você vai deixar a aplicação bonita, e é sempre complicado nesse tempo curto que a gente tem. Então, continuando, né? Em 2011 eu tive o concurso da Samsung. Em 2012, na Campus, a gente participou de um hackathon da Vivo. O hackathon da Vivo ele tinha várias categorias. A que a gente participou foi a categoria de acessibilidade, que nessa categoria eles buscavam soluções mobile, etc., que focassem em acessibilidade. Então a gente pensou, vamos aproveitar que aquele joguinho Draw Something está na moda e vamos pegar o gancho do Draw Something, vamos propor alguma coisa para ensinar as pessoas a aprender linguagens de sinal. Então, por exemplo, como é que eu faria uma pessoa que não é surda, não é deficiente, ela aprender Libras? Então a gente propôs um jogo chamado Luz Câmera Libras, que a mecânica era bem parecida com o Draw Something. Você recebia 3 opções, você tinha que fazer o sinal correspondente àquela palavra, e aí você jogava com o seu amigo. O seu amigo via você fazendo a mímica, o sinal, e tentava adivinhar. E nisso você ia aprendendo Libras brincando. Esse foi o segundo hackathon, o segundo concurso que a gente participou em 2012. Em 2013, a gente começou a entrar um pouquinho por essa área de dados abertos. Então a gente participou do hackathon aqui, promovido pela Emprel, promovido pela Prefeitura. O projeto que a gente desenvolveu foi chamado de Recife 360. Então, só justificando um pouquinho por que o Recife 360. Para quem não conhece, o projeto ele funciona como uma janela virtual para locais específicos da cidade. Então, por que a gente partiu para essa área, né?
a gente tinha que usar uma base ou mais de uma base de dados abertos obrigatoriamente no concurso. E naquele momento a prefeitura, a Imprel, ela disponibilizava uma base aberta de parques e praças da cidade. Então a gente pensou, vamos tentar fazer alguma coisa que tenha a ver com a nossa área de pesquisa. O grupo de pesquisa do qual eu faço parte lá na Universidade Federal de Pernambuco, que é o Voxa, ele trabalha muito com essas áreas de realidade aumentada, realidade virtual, interação. Então a ideia do Recife 360 era o quê? A gente pegar essa base de dados abertos de parques e praças e tentar criar um aplicativo, uma solução que facilitasse a vida do turista quando ele chegasse aqui na cidade. Como é que funcionaria isso? Essa aplicação ela funciona como uma janela virtual, onde o turista ele pode chegar na aplicação e, eu acho que o Parque da Jaqueira é um local interessante de se visitar, mas eu não conheço. Então você tem um preview daquele local. Você consegue ter uma visualização daquele local através do tablet, do celular, etc., como se você estivesse no local. Então você visualiza o ambiente através do dispositivo e com isso, se você tiver maior interesse, você consegue chegar até o local e efetivamente visitar. Então essa foi a nossa participação no hackathon do ano passado da Imprel, e também no final do ano a gente participou do concurso Cidadão Inteligente com outro projeto que também tinha que usar os dados abertos. Então a gente mudou um pouquinho o foco, a gente utilizou como dados abertos o calendário de vacinação. Então o nome do projeto era Vacina Hack. Como é que ele funcionava? A gente viu que em alguns outros países lá fora, como por exemplo Estados Unidos, Índia, existe um grande problema com a questão de vacinação em datas corretas. Então, por exemplo, na Índia, o pessoal desenvolveu uma solução através de SMS que avisa as pessoas, que lembra o pessoal quando é o momento exato de vacinar seu filho. E isso acontece o quê? Isso gera uma diminuição grande da mortalidade, por exemplo, em países não tão desenvolvidos como a Índia na época. Qual era a ideia do Vacina Hack? Era propor uma solução bem parecida com essa da Índia, só que bem, digamos assim, multimodal. Ou seja, a gente, além de avisar a pessoa das datas de vacinação por e-mail e por celular, por SMS, a gente também utilizava um serviço terceirizado, um API de VoIP, e conseguia ligar para a pessoa e passar a mensagem para ela por voz. Tudo isso automatizado. Então a pessoa se cadastrava no sistema, ou quando você fosse se vacinar num hospital, num posto de saúde, essa era a ideia. O próprio atendente fazia o cadastro da pessoa e você, quando estivesse próximo da data de vacinação, você recebia uma ligação automática que dizia: fulano de tal, seu filho deve ser vacinado. Então, o principal benefício desse projeto era que você não precisava sequer ter um celular, sequer ter um computador, sequer saber que o projeto existe. O próprio funcionário do hospital, ele poderia cadastrar você e você só receber o benefício dele. Então, essas foram as nossas iniciativas de hackathon, de dados abertos ao longo dos anos. E eu queria ressaltar aqui que a Imprel, ela tem sido um parceiro fundamental nessas iniciativas. Eu queria agradecer principalmente a Breno, que está sempre à frente dessas empreitadas. E o papel da Imprel inicial, ele deveria ser o quê? Promover os hackathons, promover esses concursos de dados abertos. Mas eu queria falar aqui, queria agradecer pessoalmente a Breno, que a Imprel está indo sempre além disso. Então, por exemplo, no ano passado, depois do resultado do hackathon, depois do resultado do concurso Cidadão Inteligente, além de promover os concursos, eles tentam sempre fazer a ponte para não deixar que os projetos morram na praia. Então, qual foi essa ponte, por exemplo, que eles fizeram com a gente? Eles participaram, eles fizeram a ponte, eles promoveram reuniões entre nós e o pessoal da Prefeitura, da Secretaria de Turismo, e a gente tentou fechar projetos que utilizassem a tecnologia do Recife 360, por exemplo, em projetos que fossem utilizados pela Prefeitura. E isso está caminhando. O que mais? Vamos parar por aqui, depois a gente continua. Obrigado. Tá, legal. Muito bom. Por favor. As palminhas aí também, todo mundo. Então, eu acho que, aproveitando esse gancho, aí eu queria ouvir de vocês um pouco em relação a... Quando a gente está falando de dado aberto de governo, a gente está falando em governo, a gente está falando em política, a gente está falando de um cara que foi eleito, que muitas vezes tem muito medo de disponibilizar esse dado, de deixar isso...
principalmente a gente está falando de Brasil, a gente está falando do Nordeste, a gente está falando onde a política ela é muito dura ainda, onde a noção do cargo eleito às vezes faz com que o cara ache que é dono da cidade, acha que é dono dessas coisas. Não acho que é o caso de Recife de forma alguma. Mas como é que isso é enfrentado? Eu queria perguntar a Breno primeiro e a Bernadette, como é que isso é enfrentado? Como convencer o político e aí como bater de frente e conseguir enfrentar isso para que todos os dados, a maioria dos dados, a quantidade maior dos dados da cidade consiga ficar aberta? Obrigado aí pela pergunta. Só pegando o início aí do histórico, a gente começou com esse trabalho lá um tempo atrás com Kiev, com Eduardo, e a intenção, por azar, quando começou o projeto, era praticamente mudança de gestão. Então a gente começou e terminou, teve que parar porque mudou gestão, então para tudo. Então isso deu um atraso aí, que foi 2012 para 2013. Quando a gente continuou com esse trabalho, que a gente queria fazer o hackathon, a gente queria disponibilizar os dados abertos, a gente voltou a conversar com o presidente da empresa, que é Eugênia, e ele topou de cara com a ideia, deu todo apoio, e assim, a gente teve a sorte de a ideia dos dados abertos estar no plano de governo do prefeito. Então estava no plano de governo, disse, bom, a gente tem a ideia aqui, a gente quer lançar os dados abertos. Ele botou no plano de governo dele que quer liberar os dados, estamos com a faca e o queijo na mão, vamos lá. Aí puxou a conversa e começamos a conversar com cada secretaria. A gente começou a identificar que dados a gente queria como população ter. Então, a gente começou, por exemplo, dados de turismo, dados das ciclofaixas, dados de limpeza urbana, manutenção da cidade, despesas e receita. Todo mundo quer saber quanto é que o governo gasta, onde é que está gastando, quem é que está recebendo esse dinheiro. Então, a gente começou a elencar que dados a gente queria ter disponível inicialmente. Foi aquele trabalho que eu falei. A gente teve uma reunião lá com o pessoal da controladoria e tentou, junto com as pessoas, não me lembro se Bernadette participou desse também, mas tentou conscientizar o pessoal do que eram os dados abertos. Cada cabeça é um mundo de cada secretaria, então alguns topam de cara, outros a gente tem que ir devagarzinho, explicando o que é o dados, que é uma lei, que a gente precisa desses dados disponíveis, mas assim, por outro lado, a gente precisa de vocês. Do tipo, tem dados que talvez não estejam disponíveis, que vocês tenham interesse. Então, vão no portal da transparência, é lei, peçam esses dados lá. Porque a lei de acesso à informação, ela casa muito bem com a iniciativa de dados abertos. Porque lá na lei de acesso à informação diz que o dado ele tem que estar disponível em um formato processável e na web. Então, isso tem tudo a ver com dado aberto. O problema é porque a lei não é cumprida. Né? Não, e o problema, eu acho que não é nem só esse, Bernardo. O problema é que o pessoal ainda não entendeu. A gente não... Às vezes o pessoal manda um e-mail por dados abertos pedindo tal dado. A gente explica que o caminho não é pelo portal de dados abertos, o caminho é pelo portal da transparência, porque a gente não tem poder de liberar os dados. A Imprel é a empresa de tecnologia da prefeitura. A gente faz esse trabalho de conscientizar de cada secretário, de cada órgão, para tentar disponibilizar os dados. Mas o caminho correto é pela lei. E as pessoas, eu acho que não entenderam que ele tem direito de pedir e que há instâncias, né, para ser pedido isso. Eu acho que existe hoje um lapso de cidadania mesmo das pessoas. É complicado dizer isso numa cidade onde a gente tem o Ocupa Estelita, que eu acho que é um exemplo de cidadania das pessoas buscando melhoria de cidade, enfim, não tem nada a ver com dados, mas tem a busca do cidadão ali. Mas a gente ainda é muito pouco educado, ou sabe muito pouco, na verdade, de como ter acesso a essa informação. Uma coisa que precisa ser... que eu acho que nem todo mundo tem a consciência disso, é que o governo, ele trabalha para a gente. Né? Exato. A Imprel é um exemplo disso. É uma empresa de tecnologia do município que existe para trabalhar para a cidade, para trabalhar para a prefeitura e trabalhar para a cidade. Então, a exigência das pessoas em cima disso é muito importante. E aí, quando você está do outro lado, quando você quer desenvolver aplicativo, pelo lado do empresário aqui, eu acho que eu posso fazer isso assim, pelo lado da pessoa que fica tentando ganhar dinheiro, fazer negócio em cima de qualquer coisa, de governo ou de dado, enfim, você precisa primeiro pensar num conceito, num produto e aí buscar. Porque se você buscar com a lei de acesso à informação hoje e com a lei da transparência, se você brigar e buscar, você vai ter o dado. E aí você consegue fazer e produzir serviços em cima. Exatamente. Legal.
E fora daqui, tu que tem um conhecimento maior, mais amplo de Brasil e de mundo, até rodando um pouco o mundo sobre isso. Fora daqui, como é que funciona? As pessoas têm mais essa consciência da cobrança e aí a informação está sendo aberta e está sendo cada vez mais transparente? Assim, em alguns países, como por exemplo o Reino Unido, assim, essa iniciativa de dados abertos, ela cresceu muito. Então, ela é algo assim, hoje que você vê, ela realmente ela faz parte do governo. Então, eu acho que o que mudar lá, a iniciativa ela vai continuar, porque ela já atingiu uma extensão muito grande. Agora, o Brasil tem o privilégio de ter a lei de acesso à informação já voltada para dados abertos, coisa que outros países não têm. Então, nos outros países, existe a conscientização de que o governo ele quer, de fato, publicar o dado. Então, no Reino Unido, nos Estados Unidos, isso já é muito forte, porque vem de cima. Então, nos Estados Unidos, foi o presidente que disse, não, a gente vai abrir os dados. Então, se o Obama disse que vai abrir os dados, vamos abrir os dados, entendeu? Ninguém vai discutir. Então, hoje, a quantidade de fontes de dados disponíveis é imensa. É claro, né, que é importante a gente ter em mente que não basta só colocar ali. Tem que colocar algo que seja relevante, que seja útil. Não basta também colocar só por colocar. Mas é uma questão de cultura. E outra coisa que é importante, que a gente tenta sempre colocar para as secretarias, para os responsáveis pelos dados, é que aquilo dali não é uma forma só de fiscalização, porque eles têm medo disso, eu vou me expor. Não é só isso. Vocês podem, quem coloca os dados tem muito a ganhar com isso. Você pode melhorar a qualidade do seu dado, porque você vai ter um feedback daquilo dali. Ô, Berna, automaticamente melhora, porque quando a gente pensa, na verdade, quando a gente começa a pedir os dados, o pessoal já começa a tratar melhor as informações e corrigir, né? Porque você vai expor. Então, é uma maneira, é um momento de você parar, analisar, peraí, deixa eu organizar a casa, que eu não vou receber meus convidados com a casa toda bagunçada. Então, é uma questão de conscientização e da forma como você coloca isso, para as secretarias, porque assim, tem gente que fala o dono do dado. Ninguém é dono do dado, isso é público, certo? É público. Então, não tem essa, eu sou dono. Não, você não é dono do dado. Você está responsável pelo dado, alguma coisa assim, mas não existe um dono. Então, é uma questão de cultura, de conscientização. E a questão da iniciativa não morrer, da coisa realmente permanecer além do governo, de quem está no governo, é porque isso tem que expandir. É a questão do ecossistema. Então, não pode, por exemplo, ficar só na Imprel. Então, tem que expandir, tem que envolver a sociedade, a coisa ela tem que crescer, ela tem que se espalhar. Porque, a partir do momento que ela se espalha, mudou o governo, não vai ter ninguém que vai tirar aquilo dali. Pode mudar os gestores, muda tudo, mas a iniciativa continua. Então, é isso que é muito importante. E é isso que eu percebo, por exemplo, no Reino Unido, isso já aconteceu. A coisa lá é muito grande. Então, eu acho que tem que partir para esse caminho. Ô, João, eu queria te perguntar o outro lado, sabe? O lado de quem está... A gente está aqui conversando sobre os dados, estão cada vez mais disponíveis, mas você como empreendedor mesmo, porque na hora que você participa de um concurso, que você tá querendo promover prover, na verdade, algum serviço, o que é que está dando para fazer? Tem muita informação mesmo, coisa que seja relevante, que você consiga dali oferecer um serviço legal para a população, oferecer um serviço legal para a cidade de uma maneira geral? Essa pergunta é muito boa, Gustavo. Como o Breno falou, o pessoal está acostumado a entrar no site de dados abertos, procurar alguma coisa, não encontrar e dizer, está incompleto. Mas você pode requisitar aqueles dados. Se eu não me engano, eu acho que só esse ano eu solicitei 3 tipos de dados diferentes, não é isso, Breno? Tu lembra? Pronto. E aí, qual é a ideia? O papel de todo cidadão é esse. Você vai atrás do dado, solicita, e depois que você é atendido, demora um pouquinho, tá? Mas o pessoal atende a solicitação. Você pode acompanhar toda a solicitação pelo site. Depois que você recebe esses dados, você pode repassar para o portal e os dados vão estar lá disponíveis para todo mundo. Então, é assim que a rede cresce. Falando um pouquinho agora dessa parte de empreender,
A gente teve o projeto que foi um dos campeões do Hackathon, que foi o Recife 360, e depois dessa conversa com a prefeitura, eles tinham uma outra demanda lá, que era um projeto relacionado com as ciclofaixas, por exemplo, da cidade. Então, a informação das ciclofaixas é uma informação bastante útil, porque você sabe onde é que estão as ciclofaixas. Uma outra informação que tem a ver com essas ciclofaixas é disponibilizado no site dos dados abertos quais são os pontos turísticos que estão próximos à ciclofaixa. Então você já pode pensar logo de cara, eu posso desenvolver uma solução que funciona como guia virtual. Imagine que a pessoa chegou aqui em Recife, vai andar de bicicleta porque gosta de praticar esportes, e à medida que ele vai passando de bicicleta por algum ponto turístico, o próprio guia sabe que ele está passando por ali e ele pode começar a falar, dar alguma informação sobre aquele ponto turístico. Então sim, é possível você fazer aplicações usando esses dados abertos que já estão disponíveis, aplicações úteis, só que o problema cai justamente em como é que você ganha retorno com essas aplicações. Um dos problemas que a gente encarou era o seguinte: por exemplo, nessa aplicação da ciclofaixa, como é que eu consigo monetizar esse tipo de aplicação? Como é que eu tenho retorno? Então, a gente poderia, como universidade, como grupo de pesquisa, fazer um projeto com a prefeitura bancar a parte do projeto, patrocinar, enfim, ou então tentar encontrar algum retorno financeiro de outra forma. O que a gente pensou? Próximo à ciclofaixa, a gente poderia entrar em contato com estabelecimentos de alimentação, restaurantes, lanchonetes, etc., e colocar algum tipo de propaganda desses estabelecimentos dentro do aplicativo. Então, os estabelecimentos eles pagariam uma mensalidade, alguma coisa assim, para estar com sua propaganda lá no local. Qual é o problema disso? O problema é que, se esse é um projeto que está relacionado com a prefeitura ela não pode ter vínculo desse tipo com essas empresas. Então, como é que a prefeitura vai patrocinar um pedaço de um projeto e o projeto ele vai pegar dinheiro de empresa privada também? Então, é bem complicado. Se a gente está querendo empreender e monetizar um aplicativo com dados abertos, é muito mais fácil você procurar um caminho que não dependa estritamente da prefeitura, porque sempre envolve política, burocracia, tem sempre o que você consegue fazer e o que você não consegue fazer. Então, quando eu costumo pensar em, eu quero fazer um projeto novo, eu penso basicamente em duas etapas que são bem importantes. Primeiro ter uma ideia muito boa, uma ideia inovadora, uma ideia que você possa tocar para frente, e o segundo passo será que isso é viável tanto de implementação quanto legalmente? Teve um projeto que a gente pensou no ano passado que era de carona. Então, imagina que você tem dados de ponto de ônibus, etc., que também está lá disponível nos dados abertos, e você quer fazer um aplicativo que você quer compartilhar caronas. A gente pensou, massa, como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Ou como é que a gente vai fazer as pessoas darem carona? O pessoal que pega carona poderia dar algum auxílio, pagar R$1, R$2, não sei, pela carona que ele pega. Só que se você for para a lei, isso é ilegal. É por isso que aqui no Brasil, hoje em dia, a gente não tem, ou é muito difícil encontrar programas que você pague por uma carona que você recebe. Por quê? Porque a legislação não permite. Então você tem que tomar cuidado, tem que ter a ideia boa e tem que saber se aquele projeto é viável para você poder tocar ele para frente. E só complementando, quando você vai fazer projetos com dados abertos, a partir do momento que a coisa se profissionaliza, deixa de ser só um aplicativo que você vai tornar aquilo de fato um produto e tal, você vai oferecer serviços em cima daquilo, é muito importante levar em consideração a qualidade do dado, porque tem que ter muito cuidado. O dado aberto, a gente sabe o dado que é disponibilizado pela Empreo é disponibilizado com todo cuidado, a gente sabe disso, mas nem sempre é assim. Então, você tem que ter cuidado na hora que você vai disponibilizar um produto, um serviço, com a qualidade do dado que está sendo usado. Porque um dos grandes problemas de dados abertos é a qualidade. Porque você não sabe, às vezes você não tem exatamente quem é o responsável por aquele dado. Saiu da Empreo, depois que saiu da Empreo, pode ir para outro lugar. Então, quando se utiliza dados abertos, dados da web, a qualidade é muito importante, principalmente se você vai prover algum produto ou serviço em cima daquele dado. E aí eu acho que um lugar onde a gente fala em monetização com dado aberto, um lugar onde é bastante possível isso, é nas empresas que prestam serviço a governos. Então, um exemplo besta, o exemplo de ônibus.
As empresas de ônibus, elas detêm a informação do GPS do ônibus. E aí você tem, Brasil afora, licitações milionárias de monitoramento de ônibus que, se você abrisse esse dado, simplesmente brotaria e brota aplicativos e aplicações, de uma maneira geral, para monitorar ônibus, por exemplo. E aí, até onde a lei força isso, a abertura dos dados das empresas que prestam serviço, e aí como chegar lá, porque às vezes chegar para a prefeitura, para a Emprel, cobrar e ela dá, ela tá cumprindo o papel dela. Agora, fazer isso com a empresa de ônibus que presta um serviço, como é que é? E aí? Essa carinha, como é que se faz? Como é que se briga? Onde é que você vai buscar isso? Brigando. Aí, nesses locais... Não, é porque aí eu acho que até que ponto isso é um dado público, entendeu? Assim, porque a lei de acesso à informação, eu acho que aí, nesse caso, ela não se aplica. Então, o que tem que fazer, talvez, é mostrar, entendeu? Que esses caras, eles vão ganhar de alguma forma, né? Então, eu acho que tem que ser por aí. Eu não sei, realmente eu não sei. Eu acho que isso não é um dado público, assim, eu não sei. Mas se for um dado público, então a lei, aí você vai poder ir atrás, mas... ele não é, eu também não sei dizer, mas ele não é necessariamente um dado público, um dado que deveria ser aberto publicamente. E aí tem muito isso, né? Quando a gente está falando de dados abertos de governo, existe o que é possível, o que é certo. Por exemplo, salário de funcionários. Isso é bom, mas você está começando a expor o funcionário. Essa discussão é grande, sabe? Até que ponto o que de fato é público e pode se tornar público, né? Que não vai prejudicar. Porque dizer, você vai disponibilizar o salário, vai saber, não sei o que, é perigoso. Até que ponto, né? Até que ponto é perigoso e até que ponto tem que ser dado, porque Exato. Tem que ser aberto, porque as pessoas têm esse direito, né? Tem alguma ideia sobre empresas com relação, por exemplo, ao ônibus, eu trabalhei um tempo na Enlurb, então eu tento associar um pouco com a questão de monitoramento de GPS. Eu não sei exatamente como é que é o contrato dessas empresas, como é que é o convênio, mas e também são contratos longos, 10 anos, 20 anos, eu acho, de ônibus. Mas se isso fosse amarrado o que se pede, por exemplo? Vou dar um exemplo de lá, se eu não tenho certeza, mas o que se pede é que se disponibilize uma ferramenta que você possa monitorar e acompanhar os veículos de coleta de lixo. Sim. Então, a empresa que é responsável pela coleta, ela não tem uma equipe que desenvolveu nada, ela contratou alguma empresa que tem um sistema que monitora os caminhões de lixos, e eles estão lá rodando e o pessoal consegue acompanhar se ele está passando em todas as ruas ou não. Então, o que foi contratado na hora que foi feita a licitação foi isso. A partir daí, pedir os dados, eu não sei se isso é possível, mas talvez seja possível na próxima, né? Então, acho que aí é o trabalho que a sociedade precisa fazer com o governo para que, no momento em que essas licitações vão ser feitas, para que isso faça parte do escopo, para que isso possa ser liberado. Esse exemplo do ônibus é um exemplo que eu tenho noção, porque eu vi o processo como é que estava sendo trabalhado, e o monitoramento de ônibus de alguns estados custa 50 milhões de reais, assim, que um aplicativo resolvia em 5 minutos, se disponibilizados os dados do GPS. Exato. E aí tem até, nesse mesmo caso, aí eu acho que para entrar nessa discussão do que se é público, se não é público, um exemplo de fiscalização do cidadão sobre as linhas de ônibus, que você não tem. Outro dia apareceu, dizem que sai 200 ônibus do terminal e, na verdade, só saem 120. E aí essa fiscalização não é feita porque ninguém tem noção como é que isso como é que você vai cobrar isso em cima, né? Então, é complicado. Alguém tem pergunta também? Se alguém tiver, quer perguntar... Vamos abrir um pouco de pergunta, depois a gente continua. Enfim, todo mundo que tiver, fica à vontade, tá? Queria que você, por favor, dissesse seu nome e se apresentasse. Quer dizer, eu queria primeiro que ligasse o microfone, né? Para ela poder fazer isso tudinho. Alô, agora. Oi, se apresenta, Tudo por bem? favor. Bom dia, meu nome é Elaine. Eu tenho interesse muito grande nessa área de dados abertos, mas eu sempre tenho um impasse, que é como tornar o dado aberto uma coisa viável financeiramente. Então, vocês falaram aí muito sobre a forma de ganhar dinheiro,
mas muito associada ao setor público, porque, claro, o dado é público. Mas como a gente ganhar dinheiro no setor privado? Eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês, que certamente vocês têm algum modelo, algum exemplo para apresentar aqui, porque ainda não fica claro para mim como se ganhar dinheiro com o setor privado utilizando dados públicos abertos. Eu queria, para eu responder um pouco dessa pergunta, eu acho que tem o seguinte: a primeira coisa que você precisa fazer é pensar em algo relevante. Isso tá na mão do empreendedor, isso tem que estar na cabeça do empreendedor. O dado que está aberto, ele só é um pedacinho, não adianta de nada. Tem coisas que são interessantes, então você, para monetizar qualquer coisa, isso de uma maneira geral, você precisa ter mercado, você precisa buscar mercado. Então você precisa desenvolver, pensar em alguma coisa que seja interessante que alguém vai comprar. Realmente, você está falando. Alguma coisa que quero citar? Só complementando, como é que você aproveita os dados abertos? Hoje em dia, eu acredito que a maioria dos dados que a gente tem no portal de dados abertos, ele está meio que estático, né? Ele se atualiza mais com Alguns estão sendo atualizados diariamente. Despesas e receitas orçamentárias, SAMU, Marconi, lembra de mais algum? Até na correria aqui. Mas tem umas 4 bases que são diárias. Outras a gente não tem necessidade porque os dados realmente eles se atualizam com pouca frequência. Pronto. Aí o que é que eu queria comentar? Ano passado. Os dados ali em algum lugar. Vai, João, foi mal. Então, ano passado, um dos vencedores do cidadãointeligente.rec foi um projeto do professor Estênio, lá da Federal, da Universidade Federal, do SIM. E o que é que ele estava propondo? Né? Ele estava propondo uma instalação de uma rede de sensores sem fio pela cidade, com a qual os usuários, a população, pudesse alimentar mais dados abertos ainda. Então, por exemplo, se eu estou passando, eu consigo pegar aquele dado de tráfego e mandar isso para algum canto. Então, com base em tráfego, imagina o Waze. O Waze, hoje em dia, ele é bastante utilizado por muita gente e você pode pensar como é que o Waze ganha dinheiro se o Waze é free, né? Ele pega toda aquela informação de dados, de tráfego e pode repassar para empresas de logística, frotas de táxi, etc. Então, você tem que entender o que é que você quer atacar, tem que coletar aqueles dados ou acessar aqueles dados de alguma forma. No caso do Waze, são dados totalmente dinâmicos que mudam a cada minuto, etc. E ver como é que você vai usar isso da melhor forma. Então, às vezes, você pode fazer uma solução para o usuário. Essa solução ela é, a princípio, gratuita e você vende o resultado daquela compilação que você faz em cima dos dados para outras empresas. Só mais uma dúvida para encerrar aqui, que acho que outras pessoas querem falar. Por exemplo, o Colab, vocês têm um incentivo financeiro muito forte que é público. Então, qual produto você já conseguiu vender para o setor privado? Assim, só para a gente ter uma ideia. Desculpa, a gente tem um incentivo... Que produto você conseguiu vender para o setor privado? Porque você apresentou que vocês trabalham com várias prefeituras, perfeito. Mas meu questionamento é isso. Como a gente... só um exemplo para ter uma ideia clara, assim. O que é que acontece? Quando você... Aí eu acho que o exemplo do João foi perfeito em relação ao Waze. A gente fazendo um paralelo do Waze com o Colab, vai por aí. A gente começa a levantar tanto dado sobre a cidade, tanta informação sobre a cidade, que as empresas de engenharia têm interesse. As empresas de engenharia têm interesse em saber sobre o saneamento de um bairro. Na hora que uma empresa... E aí, essa empresa talvez vá vender projeto para governo, mas ela tem interesse no dado, tem interesse na informação, de uma maneira geral, para poder fazer projeto em cima. Então, como a gente trabalha com bastante dado de várias cidades, empresas de engenharia buscam a gente gera relatórios em cima daquilo e vende. Deixa disponibilizado parte da visualização do que está sendo colocado relacionado a algumas categorias para as empresas. Então, a gente hoje tem um lado, o Colab ele é gratuito para as prefeituras, ele tem algumas formas de tecnologia que a gente vende para a prefeitura também, então ele tem uma parte de atendimento que é toda gratuita, uma parte que pode vir a ser cobrada, aí depende de cada caso, e aí tem esse lado com a iniciativa privada, que é vender alguns dados, porque
O Colab é um lugar onde todos os dados são abertos. A gente não abre dados dos usuários, mas todas as publicações do Colab são abertas. Então, a quem pede, a gente simplesmente exporta e entrega. A gente faz o nosso lado em pré de, sei lá, mas como uma empresa privada. E aí, quando alguma empresa vem atrás, a gente vende. A gente vende isso num formato de relatório, num formato de relatório analítico. Então, às vezes, você precisa agregar um serviço no meio. A gente agrega um serviço de consultoria mesmo, para poder fazer um analytics de tudo que está relacionado ali dentro, para poder vender. E aí, termina agregando um valor melhor, que aí consegue fazer com que a roda gire. E você pode fazer essa mesma ideia com os dados de governo. Então, né, a ideia é a mesma. Você pode pegar dados que são disponibilizados pelo governo, fazer tratamento nesses dados, fazer análises e vender isso daí. Ô, Berna, só complementando, eu acho que foi um exemplo ali que eu falei daquele portal ARP, que ele pega as atas de registro de preço, termos de referência de produtos que outras prefeituras podem aderir, e aí ele vem por dois lados. Lá ele atende tanto o governo que quer atender, pode consultar gratuitamente lá atas de outras prefeituras, quanto ele vende para as empresas a divulgação de produtos e serviços que essas empresas estão lá para que outras prefeituras possam adquirir. É um exemplo de uso de dados abertos, e aí ele usa termos de referência, diário oficial, ata de registro que estão públicas lá, dados abertos ganhando dos dois lados. Às vezes o exemplo, às vezes o fim não está no desenvolvimento de um aplicativo, ele pode estar numa consultoria que você vai prestar em cima dos dados disponibilizados pela Imprel da Inlurb. Sabe, a Inlurb, eles acabaram de abrir alguns dados da Inlurb, né? Você falou. Um 56 todo, limpeza urbana, enfim. Dali, você pode chegar para várias empresas que fazem parte de um consórcio ou não, que atende a prefeitura. Você vai lá oferecer uma consultoria em cima dos dados e aí analisar aquilo ali, fazer um levantamento legal e vender para os caras. Então, eu acho que quando a gente está falando em monetizar dado aberto, a gente está falando no lado do empreendedor mesmo. Faz parte do governo, a obrigação do governo é abrir o dado. Faz parte do empreendedor buscar ter a criatividade de pensar o que é que os outros cidadãos querem, o que é que você pode prestar de serviço para cidadãos, que às vezes está na ponta final, às vezes está no Waze, que todo mundo usa de graça, às vezes está numa grande empresa de engenharia que você vai vender aquilo ali, sabe? Então, esse é um exemplo. Tinha outra pergunta por aqui? Eita. Tem vários, que bom. Okay. Meu nome é Luciano, eu sou coordenador de TI da CPRH e a gente está iniciando um processo lá de abertura dos dados, porque lá a gente, na verdade, não disponibiliza nada, né, por enquanto. E eu tenho uma sugestão e uma pergunta. A sugestão era, de repente, vocês fazerem um concurso interno na prefeitura e fazer um ranking lá das secretarias que tem o grau de maturidade ou então a disponibilização dos dados internos lá, quem é que está no topo lá, e de repente provocar isso entre eles para que eles disputem isso e que a sociedade de repente conheça quem são as secretarias que estão liberando a maior quantidade de dados possíveis, né? De repente seria uma forma aí de estimular isso aí. E a pergunta é em relação à disponibilização dos dados. Hoje vocês têm, os dados são disponíveis em arquivos ou você também tem web services para que ele seja disponibilizado em real time e as aplicações possam acessá-los? A gente está hoje lá numa discussão interna em relação a isso, né? Se é suficiente para quem desenvolve a aplicação ter esses dados só em arquivos e aí fazer o download e aí submeter a aplicação, ou se é importante você ter isso em web service que ele faça a consulta real time e aí trabalhe isso numa atualização constante, né? Certo. Respondendo, a gente tem serviços lá no próprio portal de dados abertos no SIQUEM, que através de API você consegue consultar os dados sem precisar necessariamente baixar os arquivos. Com relação a real-time, a gente não tem nada em tempo real. Você teria que disponibilizar um servidor, alguma coisa robusta para atender uma demanda que a gente não sabe qual é, mas acho que é uma evolução, né? É um próximo passo. Essa é uma discussão que a gente tem lá no grupo de melhores práticas, né? Quais as formas de acessar o dado. Então, se discute muito a ideia de você ter APIs, de você ter web services que permitam acessar o dado, né, em tempo real.
Mas, por outro lado, você também pode disponibilizar isso em arquivo, dependendo da natureza do dado. Se é um dado extremamente dinâmico, então é fundamental que você tenha uma API para você disponibilizar o dado mais atualizado. Agora, se você tem um dado que é estático, que ele não está em constante atualização, não tem problema disponibilizar em arquivo. Uma tendência é o quê? É você não disponibilizar apenas um formato. Você poder disponibilizar isso em vários formatos que sejam processáveis por máquina. A gente não tem dados em tempo real, mas a gente tem muitas bases que são atualizadas diariamente. Um dia de atraso. Aí, como eu falei, despesas, receitas, SAMU, a ideia é que em Lurb também fica assim. Então, é um caminho que a gente está tomando. Mais alguém? Bom dia, meu nome é Pedro Baesse, eu sou da comunidade de software livre lá de Natal. E eu queria primeiro parabenizar a iniciativa de Recife com a questão de dados abertos, que foi algo que na Campus Party passada abriu os olhos, pelo menos para mim, e eu estou tentando levar isso para lá, né, para Natal, que a gente tem muito pouco de transparência lá. E muito menos ainda quando se fala em questão de API e disponibilização do maior número de dados possível. Então, minha pergunta, já reforçando, na verdade, o que já foi falado, que é, primeiro, até que ponto, acho que foi o João que falou, até que ponto eu ir lá no portal da transparência exigir que esse dado seja aberto, né? Até que ponto isso realmente vai ser disponibilizado para a prefeitura e como trabalhar isso com eles. Não sei, acho que foi muita, vamos dizer, sorte que a prefeitura tinha essa iniciativa aqui, tinha esse interesse. Mas muitas vezes as prefeituras não têm. E como fazer isso? Como chegar a esse contato? Como trabalha a prefeitura? É lei, certo? Então, se você pedir, você vai ter o dado. Então, tem que insistir. Porque, às vezes, se for um dado mais polêmico, então a pessoa pode dizer, não, o cara pediu uma vez, deixa ele aí. Né, Breno? Né? Exato. Então, não é assim. Você tem que ir lá, tem que pedir, tem que insistir, tem que correr atrás. É cultura. Entendeu? É cultura nossa de cobrar e é cultura do governo, das secretarias de disponibilizar. E é lei, você tem que ir atrás. Só complementando, pela lei de acesso à informação, se você pegar a lei lá na íntegra, você vai fazer o primeiro pedido à prefeitura. Não sei se lá tem um portal da transparência. Você exigindo lá na transparência, ele não respondendo dentro do prazo, eu não lembro se são 15 dias, alguma coisa do tipo, você vai subindo distância. Vai para a CGU, né? Oi? Acho que vai para a CGU, né? Vai para a CGU, aí você vai lá na CGU e abre. Quando bater na CGU, provavelmente vai bater na porta do prefeito, aí ele vai dar atenção. Agora, daí, a gente partir para ter um portal de dados abertos, já é o trabalho, porque, por exemplo, o CGU pode obrigar e o prefeito vai lá e te dá um CD com os dados, tá entendendo? Ou seja, tem uma mobilização de interesse na prefeitura, ela tem que querer, porque ela pode disponibilizar o dado, ela pode enviar para tu, aí você cria o portal e disponibiliza para todo mundo, ou ela não cria, ela pode chegar lá e estar em CD ou lhe dar em papel. Mas pela lei você pode exigir em mídia digital. Você pode pedir também. E pela lei tem que estar na web em formato processável. Não é um PDF. PDF até pode, né? Mas... Fala, cara. Bom dia, meu nome é Fábio. Vou ser meio advogado do diabo aqui, porque eu trabalho na Prefeitura de Natal, né? Mas eu trabalho na parte de comunicação. Eu sou diretor de internet e novas mídias. E, assim, a visão que as pessoas têm lá... Eu trabalhei 1 ano e meio lá. A visão que as pessoas têm lá dentro de internet é uma visão puramente de divulgação das ações da prefeitura. E eu estava até comentando com o Pedro aqui que se eu chegar na prefeitura e falar para os caras vamos abrir nossos dados, vamos fazer uma maratona hacker para o pessoal fazer aplicativo, coisas mais fáceis para a prefeitura, o pessoal vai olhar para mim e vai falar, você é louco? O pessoal vai hackear o sistema, vai derrubar, entendeu? Então, há uma visão bem complicada de trabalhar. E aí eu queria saber de vocês, como é que eu posso chegar lá e convencer os gestores, os secretários, o prefeito, inclusive, a tentar... Se vira. Não, vê só, a gente lá na prefeitura, a gente teve a sorte de ter aí o comprometimento de Eugênio, que é o presidente que está ali, da coordenação, Moisés, o Homero, o diretor, todo mundo topou a ideia. Então foi muito bom. O pessoal topou a ideia, a gente começou a trabalhar nos dados, identificar alguns dados que a gente queria disponibilizar, e aí a gente partiu para ir para a prefeitura pedir autorização. Aí deu muito mais trabalho. Mas assim, a gente tem muitas secretarias. A gente tem, sei lá, não sei chutar, 15 secretarias.
se de 15 uma topar, a gente já começou o trabalho. Então tem que ir galgando devagarinho mesmo. É isso, é um processo incremental, certo? De conscientização e de mudança de cultura. Então, é muito importante, você não deve começar com o conjunto de dados que é mais polêmico. Você começa com coisas mais simples e mostra resultado, entendeu? Então, você diz assim, como, por exemplo, a Emprel começou assim, começou com os dados mais simples, e isso trouxe uma visibilidade, trouxe benefícios, e a partir daí você consegue agora convencer, não, agora vamos começar a abrir esse outro conjunto, vamos abrir esse outro dado, que é mais importante, é a questão de conscientização e de tentar mostrar os benefícios, entendeu? Já começar mostrando algum resultado, e lembrando, você não vai fazer isso da noite para o dia. O microfone dele. Pode, Jesus, não. Ainda não tá. Vou ler. Mais fácil. O que você falou ali de questão de ônibus, né, de quanto que as prefeituras gastam para fazer um aplicativo com a informação do ônibus, sendo que a empresa tem o GPS e não abre o dado. A Prefeitura de Natal recentemente está gastando mais de R$300 mil para fazer um aplicativo para indicar o ônibus, enquanto que os empresários não abriram os dados, e eu acho que isso está acontecendo muito mais por ignorância dos gestores que estão à frente, por não saberem dessa possibilidade, do que por, sei lá, uma má intenção, alguma coisa assim nesse sentido. Então, é bem interessante, assim. Agora o problema é como chegar lá e convencer, né? Até quero conhecer até mais um pouco da experiência aqui no Recife, para levar para o secretário, levar para o pessoal lá e tentar abrir um pouco a cabeça do pessoal. Tem um lado aí que... Tem um lado aí de a prefeitura gasta porque a prefeitura tem, então ela faz. Seria talvez na iniciativa privada, ou aí talvez João pudesse fazer um aplicativo muito mais fácil, prático e barato, do dia para a noite e deixar disponível, se tivesse algum incentivo também. Aí é a parte do incentivo. A prefeitura, em vez de gastar R$300 mil para pegar uma empresa para desenvolver, ela podia muito bem dar 250 para divulgar um aplicativo que vai custar muito menos do que 300 mil, se não fosse para a prefeitura, né? Eu tenho uma sugestão. Lá na CPRH, eu estou coletando todas as solicitações da Lei de Acesso à Informação e que gera demanda para a TI poder fornecer esses dados. Eu estou contabilizando quanto tempo a gente está perdendo disso. E se uma pessoa solicita, eu tenho que informar para ela. E se outra pessoa solicita, eu tenho que normalmente parar a equipe para poder fornecer novamente essa informação. E eu estou dizendo, essas informações aqui estão sendo solicitadas constantemente, a gente vai colocar ela lá, porque eu economizo dinheiro lá da TI, se eu já tiver isso lá. E já é público. Então, não tem por que a gente estar... Então, assim, a prioridade de demanda eu estou gerando em cima das solicitações. Eu acho que você podia procurar lá quem é que está recebendo essas solicitações, fazer um ranking lá do que está sendo solicitado e começar a fazer a sugestão de essas informações já estarem sendo publicadas lá. Oi. Bom dia. Tem ele ali. Bom dia, meu nome é Diego. Sempre venho na Campus Party, já participei do outro hackathon. Gostaria de parabenizar já vocês da Prefeitura por disponibilizar o dado. Eu sou do interior da Bahia, é uma realidade completamente distante para mim. Acho que se eu falar alguma coisa dessa lá, vão achar que eu estou envolvido com bruxaria. Parabenizar também você como desenvolvedor, que eu admiro muito o pessoal que corre atrás para desenvolver. Estou desenvolvendo de novo e eu sempre acabo desenvolvendo de acordo com minhas necessidades. Como eu sou do interior, cidade grande se torna um terror na hora de pegar ônibus, localizar locais. Eu sempre vou fazendo por essa necessidade, porque eu acredito que tudo que faz falta para você faz falta para pelo menos 100 mil pessoas no mundo, então elas também vão querer a mesma coisa. Nesse caso, um dado que é importante seria até as linhas de ônibus. Por onde aquele ônibus vai passar. E é um dado que eu sinto falta não só aqui em Recife,
mas em todas as outras cidades que eu já tive o prazer de olhar os dados. Um dado como esse, eu não sei se é parte da prefeitura ou das empresas que são contratadas para fornecer o serviço. E em uma situação dessa, existe uma seleção de que dados vocês colocam primeiro ou vocês está disponível, vamos jogar lá? Alguma coisa assim. Vou passar aqui para a Bernadette falar rapidinho, mas assim, com relação à linha de ônibus, a gente não tem esse dado na Imprel, esse dado é do governo do Estado, tem que ser pedido por lá, também tem um portal da transparência do Estado. Com relação a que dados disponibilizar primeiro, a gente pensou muito no hackathon, né? A gente tem, por exemplo, a gente começou esse trabalho, como eu falei, Kiev lá, a Bernadette ajudou muito nos dados abertos, e o pessoal que trabalha ali também, Marconi e Leandro. A gente pensou o que é que seria interessante para o pessoal desenvolver. Então, o que é que vocês iriam querer de dado? Então, a primeira busca foi essa, o que é que vocês queriam ter de dado? Depois do que vocês queriam de dado, o que é que a gente consegue liberar rápido? Porque a gente tinha 2 meses para Campus Party. Então, assim, o primeiro trabalho foi esse, identificar o que era interessante para vocês gerarem de aplicativos e o que não era tão difícil da gente conseguir ser liberado no primeiro momento. Assim, essa questão do que publicar, né, é o dado que é relevante. A gente diz assim, de uma maneira geral, o dado que é relevante é o dado que é útil. E aí a ideia que o Luciano falou, a questão de você ranquear quais são as demandas de dados, esse é um primeiro passo, é uma possibilidade. O que é que a população está pedindo, o que é que a sociedade está pedindo que eu posso disponibilizar. Agora é importante fazer um planejamento. Então, eu sei que lá no Reino Unido eles têm um planejamento a longo prazo dos dados que eles vão abrir. Então, porque lá também, apesar de já ser, da cultura lá já estar difundida, não é fácil. Então, eles também, às vezes, têm dificuldade para abrir alguns conjuntos de dados. Então, é um processo. O Breno teve dificuldade aí, né? Lá na Imprel, eles tiveram alguns conjuntos que eles queriam abrir e não conseguiam, leva um certo tempo. Então, tem que ter um planejamento, levando em consideração a utilidade do dado. É muito importante. E uma maneira de você medir essa utilidade é vendo a demanda, a solicitação por meio de acesso à informação. Como está se falando muito de base de dados, de parada de ônibus, de rota de ônibus, eu vou citar um outro exemplo aqui do Centro de Informática. Acho que ano passado, 2 anos atrás, teve uma equipe que desenvolveu um projeto, uma disciplina, chamado de Buson. E qual é a ideia? Eu sou muito adepto à insistência, né? Então, se você quer uma coisa, tente pela prefeitura. Se a prefeitura não fornece esse dado, veja se você consegue conseguir de outra forma. Então, esse pessoal do Buson, o que é que eles fazem? Eles conseguem extrair. Eles fizeram como se fosse um Waze, só que para o pessoal que anda de ônibus. Então, se você não tem informação das rotas de ônibus, mas se você tem usuários nos ônibus que estão usando, você consegue saber, o usuário vai informar, eu estou agora no ônibus Rio Doce CDU, eu estou no ônibus Campo Grande, etc. Então, você vai saber onde é que o usuário está, por onde é que ele está passando. Então, com o passar do tempo, você vai montar de forma independente informação sobre os ônibus. Então, você não fica preso às empresas que detêm o serviço de ônibus. Boa. Pessoal, acabou o tempo. Não. Tá. Pronto, acabou o tempo. Eu queria agradecer vocês por terem vindo. Se vocês quiserem deixar contato, o meu contato, quem quiser, tiver qualquer dúvida sobre Colab, qualquer coisa do tipo, meu e-mail é gustavo@colab.re. Então pode me procurar aqui depois. Agradecer vocês bastante, foi bem legal. Eu acho que o que eu queria era que daqui as pessoas saíssem com muita vontade de desenvolver em cima de coisas de cidade. Assim, a gente precisa estimular bastante. Ponto 1, cobrança em cima de governo. Tem que cobrar governo. O governo trabalha para a gente não trabalha para o governo. É o governo que trabalha para a gente. Então, a gente precisa cobrar, a gente precisa ficar em cima e aí pensar sempre. Eu acho que a menina perguntou lá atrás, assim, como fazer para ganhar dinheiro em cima disso? Aí tem que ser criativo para ser empreendedor. Empreendedor é bronca, é problema, é muito difícil. Mas você consegue daí talvez fazer coisas que do dia para a noite escalam e você fica rico. Então, pelo menos esse é o objetivo. Só dar um aviso aqui, a gente esse ano está repetindo, acho que vocês já sabem, a grande maioria, mas a gente está repetindo de novo o Hackathon, o Hacker Cidadão 2.0 com novas bases, e aí a gente não quis repetir os dados do ano passado. Estamos gerando novos dados para que vocês desenvolvam soluções e aí, se conseguir empreender em cima desse aplicativo. Tem as premiações lá, como o Gustavo falou, que nem sempre o importante é o financeiro, mas tem notebook, cursos, SW Quality, CESA
e a de startups, que vai dar uma mentoria nas aplicações vencedoras, que você possa, de fato, tornar um produto. Vai dar uma consultoria, vai apresentar o seu aplicativo a possíveis investidores, então os primeiros colocados vão receber também isso como prêmio. Participem. É isso. Obrigado.